Olá, preciosidades! Hoje é o início do nosso primeiro podcast solo. Vamos falar sobre a presença de Deus. É possível sentir a presença de Deus? Como é a presença de Deus? Será que a presença de Deus é impactante como as pessoas falam? Eu vou falar um pouco sobre esse tema hoje. Se vocês têm alguma dúvida, algum comentário, alguma experiência, coloque aqui nos comentários que eu vou estar lendo todos os comentários e estarei também respondendo e talvez fazendo um próximo podcast falando sobre esse tema, certo? Vamos falar sobre a presença de Deus. É possível sentir a presença de Deus? E sim, é possível sentir a presença de Deus. Como também é possível você viver no Evangelho e não sentir a presença de Deus. E isso não quer dizer que você não tenha a presença de Deus. Isso quer dizer que você não teve ainda uma sensibilidade espiritual para sentir a presença de Deus. Eu falo para vocês que eu me converti aos 10 anos de idade. Eu fui batizada aos 10 anos de idade, minha mãe batizou na igreja, levou eu e minha irmã e o pastor decidiu fazer o batismo de nós 3. E eu passei longos anos da minha vida servindo ao Senhor, orando. Sempre tive curiosidade das coisas espirituais, é tanto que a minha mãe na fé tinha muitas experiências com Deus. Ela me contava sobre a presença de Deus, sobre sentir Deus, sobre as experiências com Deus. E eu ficava ouvindo horas e horas sobre os testemunhos que ela me contava. E eu falava, olha, um dia eu vou fazer um livro, eu vou falar sobre as suas experiências. E realmente, Deus concretizou isso. Hoje eu fiz um livro, Caminhos para a Cura da Alma. Eu dediquei um capítulo falando um pouquinho sobre a minha mãe na fé, e em homenagem a ela. Não fiz um livro relacionado às experiências espirituais que ela tinha, pois eu era muito criança e não tomei nota de tudo que ela falava, né? Por isso eu não fiz um livro específico falando sobre as experiências espirituais com Deus que ela teve. Mas agora nós vamos falar sobre a presença de Deus. E sim, é possível sentir a presença de Deus. Como eu falei pra vocês, eu me converti ao Senhor aos 10 anos de idade e passei longos anos da minha vida com depressão, pois a minha depressão iniciou aos 8 anos de idade, devido a desestruturas familiares que eu tinha na minha casa. Então, eu desenvolvi um quadro de depressão e essa depressão ela foi aumentando cada dia mais. Eu sempre conversava com Deus, eu escrevia cartas para Deus, eu escrevia sobre o meu dia a dia para Deus. Eu sempre tive esse relacionamento com Deus de amizade, né, de contar as coisas para Ele. É como se eu fizesse diários contando a minha vida para Ele. É tanto que eu acumulo vários cadernos daquela época ao qual eu escrevia para Deus. Depois de muito tempo eu fui para a faculdade, eu já estava com depressão profunda. E a presença de Deus, ela chegou na minha vida assim de uma forma concreta. Quando eu tive minha primeira filha, ela nasceu com um problema grave de saúde. E a presença era tremenda, gente. E eu nunca tinha sentido algo parecido na minha vida. Eu me tremia toda, a presença era forte. Essa presença tirou de mim nessa madrugada toda a ansiedade, depressão, crise de pânico, crise de nervos, todos os medos que eu tinha, que eu era uma pessoa altamente medrosa. Depois daquele dia, eu me tornei uma outra pessoa. Ali foi um divisor de águas. Eu comecei a fazer a obra de Deus efetivamente, né, de uma forma mais intensa. Eu pregava o evangelho, né, fazia a obra, mas não era de uma forma intensa. E eu comecei a me dedicar mais às coisas de Deus. E essa presença, ela não saiu mais da minha vida, né? Quando eu louvo a Deus, eu sinto a presença de Deus. Quando eu ouço a palavra de Deus, eu sinto a presença de Deus. A presença de Deus, ela veio para nunca mais sair, né? A gente também pode deixar de sentir a presença de Deus, né? Quando a gente se afasta da oração, quando a gente deixa de ouvir louvores, quando a gente deixa de ler a Bíblia, meditar, a gente se afasta e a gente não sente aquela presença intensa, incomparável, é muito forte. É algo que modifica a nossa vida. Depois que a gente sente a presença de Deus, essa mudança ela é extraordinária e ela traz muitas outras mudanças no nosso ser. E a gente consegue sentir na nossa pele, na carne, de verdade. Não é só espiritualmente, assim, algo que vem só espiritualmente. A gente consegue sentir na carne. Quando Deus chega perto da gente, a nossa carne ela é tão frágil que a gente consegue sentir o impacto da presença de Deus. A nossa carne, ela treme, a nossa perna treme, sabe? A gente é preenchido de uma forma sobrenatural.